Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos bater um papo com Cláudio Borelli e Krypta Djan, respectivamente diretor e roteirista do filme Urubus, que está entrando em cartaz nos cinemas brasileiros neste mês de junho de 2023, depois de ganhar vários prêmios em festivais. E é um filme que retrata o universo dos pichadores em São Paulo, não é, Kel? Exatamente, vai ali colocar a gente junto de um grupo de pichadores e a gente é guiado pelo protagonista, o Trinchas, né? E pela história dele a gente vai conhecendo mais sobre esse universo. Isso, Trinchas é interpretado pelo Gustavo Garcês e o elenco do filme também tem a atriz Bela Camero. A gente vai bater um papo agora com o Cláudio e com o Djan para a gente saber dos bastidores da realização desse filme e curiosidades, né, que estão ali por trás da realização, da concepção desse projeto, que levou bastante tempo para poder ser realizado e tem uma história muito legal, inclusive uma ligação com Belo Horizonte. Vamos conferir a entrevista para vocês também descobrirem. Vem com a gente que o papo tá massa. Muito bem-vindos, Cláudio e Djan, para a gente bater esse papo sobre o filme de vocês, viu? Muito obrigado pela entrevista. Pode demais ter vocês dois aqui com a gente. E parabéns pelo filme, né? Um filme bastante interessante, com uma visão original de um universo que precisa mais, né, de representação, de mais telas. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês como que se deu o encontro de vocês dois e como surgiu a vontade de trazer esse universo para um filme, né, para um longa-metragem. Acho que eu posso começar respondendo porque eu que fui atrás do Djan. Diz que o Djan estava ainda para começar a fazer um documentário do Picho, que está até hoje aí disponível, e fui atrás dele porque me interessei pelo tema. Só você andar um pouco por São Paulo, você já percebe a importância e o tamanho do movimento, né? E levar já essa história que é muito baseada nas suas experiências, né, para o cinema, como é que foi trabalhar, e trabalhar com a ficção, né, o que é mais interessante, né, colocar elementos ali da sua vivência nesse universo, mas em um filme de ficção. E essa é a sua primeira experiência trabalhando com cinema, assim, como é que foi como roteirista? Como é que foi esse processo? Então, foi tudo muito novo, né? Eu além de pichador, eu também produzia vídeos, né, sobre a cena, voltados, né, para a própria cena do movimento, né, que eram vídeos consumidos por nós mesmos, né. Depois disso, eu fiz o documentário Picho com o João Weiner, com o Roberto Oliveira, que foi muito explorado, muito das filmagens que tem no documentário fazem parte dos vídeos que eu fazia antes, direcionado para a galera do movimento, né? Então, minha experiência com o registro, com a documentação, era, né, através de documentários, né? Fazendo coisas da vida real, né? E poder fazer uma ficção sobre picho era ter controle sobre tudo que a gente não consegue passar, né? Às vezes, num documentário, porque por mais que a gente tá ali filmando a cena real, né, nem tudo a gente consegue registrar, né. Então foi uma oportunidade, assim, de fazer algo que realmente mostrasse também essa parte humana, né, não só a coisa da performance do picho na rua, mas todo o contexto social que a gente vive, né, toda a dinâmica do movimento na cidade, entendeu. Então no filme, né, no cinema, a gente tem essa oportunidade, né, de contar a história do jeito que a gente quer. Muito legal, né? Massa. E pensando assim um pouco, né, dessa sua vivência com os vídeos antes, isso influenciou também a linguagem do filme,
né? E aproveitando já, né, essa questão de uma diferenciação entre o documentário e a ficção, como que vocês veem esse diálogo, né? E também pelo elenco, né, ser formado em sua maioria por atores que não têm uma experiência com atuação, como é que foi esse trabalho, assim? Como que vocês chegaram, por exemplo, ao Gustavo Garcês, para interpretar o Trinches? E se nessa busca vocês estavam pensando em encontrar alguém que se parecesse, né, com você, Jan? Bom, começa aí, Claudio, essa é mais para você. Eu posso começar. Por exemplo, esses vídeos que o Djan comentou, para mim foi fundamental para eu poder entrar de fato no mundo. Assim, o Djan filmou em detalhes tudo, as festas, as escaladas, né, a própria invasão da Bienal que foi colocada no roteiro porque assim, voltando um pouquinho, o Djan escreveu rapidamente que o Djan sempre tem um prazo maior do que realmente foi menos. 96 páginas da vida dele inteira, que tinha desde a infância até os últimos dias que ele estava escrevendo. Então a gente começou a ideia do roteiro em fazer pela infância dele, como ele começou, porque você começou a pichar com uns 12, né, Djan, eu acho. Por Foi, aí, né? 12 anos, em 96. Então, da Caramba. escola, o início da pichação. E aí tinha muito material. Então, voltando para o vídeo, toda o mundo, né? Como aconteciam, né? Os corres, as escaladas, né? O point, as festas, tudo isso estava documentado. Então eu pude entrar muito bem. Por um outro lado, eu fui treinado na publicidade a reproduzir coisas. Por exemplo, eu já reproduzi a marcha de Martin Luther King, eu já reproduzi a Revolução Francesa, fui treinado cinematograficamente para fazer isso. Então, juntou os dois mundos, né? E isso foram anos que o Djan foi filmando. Toda vez que saía um DVD novo, eu via que eu acho que uma coisa ruim para o cinema é você esperar tanto para fazer um filme, e a coisa boa é que você tem a possibilidade de amadurecer muito. Eu fui amadurecendo muito, a história foi amadurecendo. E quanto à estética, ela tem a ver com o movimento da pichação. Assim, é uma coisa que acontece nas sombras, no noturno. Assim, não é, e a própria característica da pichação não caberia um filme com movimentos de câmera, um filme que tenha beleza cinematográfica, assim, entendeu? Acho que tinha que ser uma junção. Ao mesmo tempo, eu não queria que um filme fosse um filme cru, né? Muito amador, por exemplo, você tem uma linha ali entre o cru amador e o cru cinema. Então essa foi uma preocupação que eu sempre tive, uma meta que eu sempre tive quanto à estética e à linguagem do filme. Quanto aos atores, sempre foi um desejo nosso, assim, nunca houve possível. Até a gente pensou assim, pena que o Djan vai envelhecendo que ele mesmo não pode fazer. É verdade. E aí, Né? Jan? A gente foi falando velho, isso. né, cara? Não podia mais atuar. Já não estava. Ia ficar muito fake, né? Eu tentando posar de adolescente lá, então falamos, não. Isso as novelas já faz, nós não vamos cometer esse erro. E sempre foi um objetivo nosso, na hora de filmar, ser pichador de verdade, por uma série de razões, né? E aí também surgiu, com isso também a preparação da Fátima, que já tinha experiência nesse, né? Ela já navegava por essa área. Então a Fátima também sempre foi um objetivo que eu sempre quis também. Então foi assim que surgiu. E o Gustavo... Sempre foi um sonho nosso, né? Trazer a Fátima para o projeto. Sim. Eu sempre falava que, sempre tinha na minha cabeça que esse projeto seria o Cidade de Deus de São Paulo, sabe? Porque eu via potencial na história, né? Então, desde o começo, a gente cogitava essa possibilidade de, poxa, trazer a mesma preparadora de elenco. Isso foi um sonho, né? Que a gente sempre almejou, né? Eu e o Cláudio, e que se concretizou. Demorou, mas se concretizou. E todo esse tempo que a gente levou, desde o do argumento até o roteiro, foi bom, porque a gente pôde amadurecer bastante.
essa parte conceitual do Picho, né? Porque o Cláudio, ele teve a humildade nesses anos de realmente entender a ideologia do movimento e de se comprometer a fazer algo que não fosse decepcionar a galera do Picho, sabe? Tipo, não era uma preocupação que era para ser dele, mas ele abraçou, entendeu? E então o filme ele é tanto bom para quem é leigo e também agrada quem é do movimento, sabe? Porque eu vi esse retorno, né, com a galera do movimento, das vezes que o filme foi exibido, e a galera se sentiu representada no filme, sabe? Então isso acho que foi uma grande recompensa que a gente teve. Isso é muito importante. E eu ia perguntar justamente isso. Como é que você, Jean, se vê ali na tela, né? Porque uma dúvida que eu tenho é se as suas experiências estão diluídas ali naqueles personagens ou se estão mais concentradas na trajetória do Trinchas. E como é que foi ver a escolha do Gustavo, né, para viver esse personagem que está guiando a história para a gente? Vocês quiseram encontrar um ator que tivesse algumas semelhanças com você, com a sua personalidade, alguma coisa nesse sentido ou não? Tinha essa busca, né? O Cláudio, eu não participei desse processo, né? Foi um trabalho feito totalmente assim pela Fátima e pela galera que que estava ali, né? Que trabalhava com ela, e a galera do Picho foi, e, tipo assim, o Gustavo, eu nem conhecia ele apesar de ser pichador, né? Eu nunca tinha visto ele na vida, não sabia nada dele. E era uma curiosidade, né? Eu ficava pensando assim, porra, quem será que vai ser o Trinchas, né? Porque até o próprio argumento eu já escrevi de uma maneira fictícia, entendeu? Tipo, eu já tive esse desapego, mesmo tendo muita veracidade, assim, né, dos fatos, tipo, de cenas, de rolês, de muitas coisas que aconteceram ali foram coisas de fato que eu vivi. Mas chegou um determinado momento que isso não importava mais, importava era fazer uma história legal, né, que tivesse sentido pro filme, entendeu? E quanto ao Gustavo, ele apareceu há poucas semanas de começar. A gente não tinha o principal, Olha. assim. Até porque, assim, quando a gente começou a fazer o casting, foi também... foi naquele período do governo Dória, aqui em São Paulo, que declarou guerra. Uma das peripécias que ele fez também foi declarar guerra aos pichadores, né? Como se os pichadores fossem o grande problema do Brasil e de São Paulo. E aí, então, sim, eles acharam... Aliás, caía apesar do Djan não ter feito parte diretamente do processo, que foi até uma opção. O Djan sempre disse, não tem privilégios, assim, porque você é meu amigo, é por mérito mesmo. Se você vai fazer o filme, se você entrar no personagem. Mas sempre caía nele para saber se era real mesmo o filme, ou se era um truque do governo de cadastrar os pichadores. Então sempre acabava no dia, esse filme é verdade mesmo? Dia não, é quente, vai lá. Eu tentei ficar isento, né, desse trabalho, mas o pessoal da Fátima fala, olha, todo mundo fala assim, vou falar com o Djan. Eu tive que tranquilizar a galera, falar, não, é verdade, é verdade. Inclusive até levei, né, o pessoal da equipe da Fátima no Ponte para apresentar para a galera da rua, né? Porque para nós conta muito esse contato real, né? A gente, tipo, nossa dinâmica sempre se deu na rua, nesse corpo a corpo, né? Então, para alguém conseguir alguma coisa com nós, só indo para a rua de fato e ganhando nossa confiança, entendeu? Então, esse foi também uma parte delicada, assim, né? Eu também eu não tinha dimensão que isso ia acontecer, né? Mas eu tive que trabalhar, no final das contas, sobrou para mim. Sobrou. E o Gustavo, ele negou, segundo ele, 5 vezes. Ele não. Aí, em algum momento, ele foi a graças a Deus, porque ele foi um bom achado, assim. Sim, sem dúvida. Que precisa ter a liderança, precisa ser. Essa não dá para você criar. É verdade. E essa discussão, né, em torno do picho, em torno de uma diferenciação sobre o que é arte, sobre o que é vandalismo, o que é beleza, o que é sujeira,
vem-se de uma longa data, né? Uma discussão constante e ela segue. Muito também atravessado pelo próprio preconceito, né, da sociedade. E qual que é a contribuição que vocês esperam fazer nesse debate? Primeiro eu acho que é humanizar. começa pelo nome do filme, Urubus, né? É um bicho que ele é também odiado Sim. pela grande sociedade, né? Você fala um urubus, ai. Perfeito. Até os urubus sofrem. Mas isso que o Djan falou é exatamente isso. Humanizar e também abrir essa discussão, né, no campo das artes, porque nossa intervenção na Bienal de 2008 foi algo que realmente criou uma abertura pro tema do pichação no campo das artes, né? Eu digo mundial, assim, porque, né, um ano depois da invasão, eu estava participando de uma mostra na Fundação Cartier, em Paris, representando o picho como o novo fenômeno do grafite mundial, né? E como a forma original de grafite do Brasil, né? Tipo, é assim que a pichação é vista lá fora, né? E estava tendo essa retrospectiva mundial da história da arte de rua na Fundação Cartier, e a gente foi lá, lançamos o documentário Picho lá, e eu participei da mostra como artista, né? Então foi minha primeira experiência institucional como pichador, e depois disso, né, as portas começaram a se abrir, né? Tipo, surgiram outras oportunidades de estar participando de mostras, de bienais, né? Então, tipo, a gente pode se dizer que a invasão, ela meio que marca um período onde o picho começou a ocupar outro campo além da rua, né? E essa representação, ela vem amadurecendo desde a invasão para cá, né? Muitas coisas aconteceram, ainda, tipo, os pichadores ainda estão digerindo, né? Estão aprendendo a ocupar esse campo, né? Tipo, mas assim, abriu, né, a discussão. Tipo, hoje já é comum pichadores que vendem telas com a linguagem do picho, que viajaram para fora, participaram de mostras internacionais ou coletivas, né, tipo, ou individuais também. Então, né, a gente de fato criou uma ocupação, né? Pode-se dizer que a gente, além de ocupar a rua, começou a também ocupar o campo das artes. Não, é muito interessante. Eu acho pela própria originalidade. Quem conhece, tanto é que nisso que o Djan falou lá em Paris, eles te deram à frente, né, Djan? Os grafiteiros de Nova York ficaram um pouco enciumados, porque você estava ganhando... Foi, eu fiquei a fachada do museu. Eles deram a fachada, porque é uma coisa nova, né? Uma coisa que é genuína e visualmente nova. Sim. É tão visualmente nova que é quase é praticamente um enigma também, né? E que isso... a obra dele. Exatamente, tem os seus códigos. Assim como o cinema tem seus códigos de leitura, também o picho tem seus códigos de leitura. Então isso eu acho legal no filme também, o quanto que valoriza isso. E para mim também, como cinema, parafraseando até um diretor chileno, para mim o cinema é muito mais do que a indústria, ela é busca pela alma humana. Então juntou as duas vontades e resultou no filme. Trazendo um pouco dessa discussão aqui para Belo Horizonte, a gente tem um painel belíssimo, né, no centro da cidade aqui, que é o Deus é Mãe, que foi alvo de muita polêmica, né, porque no entorno desse grafite, né, tem os pichos, né, e houve uma discussão se aquilo ali era permitido ou não era, se era arte ou não era, se entrava no terreno do vandalismo. Teve uma discussão, assim, séria, né, que acionaram polícia para investigar umas coisas, né, que eu acho que já passou da hora de quebrar, né, esse preconceito e começar a enxergar, né, essa linguagem, né, artística também, né. Não é? Então, inclusive, sem tirar a questão política e de protesto, né, que é super relevante, e o filme também mostra isso, né?
Inclusive, essa perseguição política em Belo Horizonte com os pichadores acabou originando até o nome do filme Urubus, e eu vou explicar para vocês por quê, né? A gente teve a ideia Na real, essa coisa do Urubus veio de uma intervenção que eu fiz na Bienal de 2010, que é a Certo. Bienal onde a gente voltou convidado. A gente invade em 2008, né? Eu vou para Paris em 2009, 2010 a Bienal abriu as portas para nós representar a pichação lá dentro. E nesse mesmo período foi quando começou a perseguição política com os pichadores aí em Belo Horizonte. Por coincidência, foi nesse ano eu fiz uma exposição em Belo Horizonte e eu tive contato com a galera do picho, conheci essa galera e logo em seguida eles foram presos. Olha só. E aí, assim, eu estava muito, muito incomodado com o fato disso estar acontecendo no momento onde a pichação estava tendo um reconhecimento máximo, né, da instância da arte brasileira, né? Tipo, Uhum. poxa, a gente estava na Bienal, tipo, tinha um apoio do ministro da Cultura desde da nossa invasão, né? Tipo, se criou um diálogo com o Mink, então, que acabou levando nós até ser convidado, né, para a Bienal seguinte. E na época, nessa Bienal, tinha uma instalação de um artista, né, do Nuno Ramos, que era uma espécie de gaiola que ocupava o vão central da Bienal, pegando os 3 andares, e tinha uma escultura lá, 3 esculturas, e tinham 3 animais vivos lá, 3 urubus vivos dentro da obra. E como a Bienal daquele ano era sobre arte política, né, os curadores falaram que ali era um palco aberto para qualquer discussão política. Então, eu queria de alguma forma levar essa história dos pichadores presos em Belo Horizonte para dentro da Bienal, para isso ganhar uma repercussão nacional, entendeu? E Uhum. aí eu vi a obra do Nuno Ramos como suporte para estar fazendo essa analogia, né? Eu meio que coloquei assim, como se os pichadores presos em Belo Horizonte tivessem sido representados ali, aqueles urubus que estavam presos ali na instalação, representassem os pichadores. Então eu invadi a instalação e pichei, né, liberte os urubus. A frase inteira seria liberte os urubus e os pichadores de BH. E eu não consegui, né, concluir a frase, que os seguranças chegaram, eu só Inclusive, escrevi liberte os urubu, tá no final né, do que no filme meio isso, né? essa Ah, cena tá É, mesmo. Tá no final do e eu filme vou ali. olha só. e essa intervenção foi gravada pela Killers, né, que nós já tava, mas assim, foi uma coisa aleatória que eu falei, ô Cláudio, não tem como mandar uma galera lá para filmar lá a ação que eu vou aprontar hoje lá na Bienal, E, e eu queria e, 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 documentar Que isso. e massa. como o Djan falou, a origem do nome Urubus veio dali. Que Foi dali. Aí massa. o Cláudio gostou e falou, pô, Urubus, o que você acha? Então foi daí que veio o nome, né? Então tem uma origem muito legal, muito política, né? Que tem tudo E, a ver com essa discussão, né? O nome do e filme. Djan, os mineiros, que são vocês, tem muito a ver com o filme, então. Pois Espero, é, Pois é, espero que vocês não vejam, né? agora totalmente Mas ligado, né? vocês estão tá Tá Nossa, totalmente, totalmente ligado. totalmente ligados. maravilhosa saber dessa é conexão, né? Uma muito conexão muito bom. importante, muito política, e resgatar isso, né? Um momento em que o picho estava sendo reconhecido, ocupando novos espaços, aqui em Belo Horizonte estava acontecendo Essa Você veja, reflexão. aprisionamento, e perseguição. eu falei isso esses dias numa outra entrevista. Eu não sei se os dados estão certos, tá? Porque eu vi num documentário, então, mas quando eu tive acesso a esses dados, me ocorreu uma coisa na cabeça. E quando assim que teve a libertação dos escravos, na abolição, logo em seguida teve a República e depois teve o primeiro Código Penal, que era basicamente proteger o patrimônio. Quem tinha um patrimônio? Os brancos e os ricos. Aí eu pensei, nossa, então o picho já tem a ver lá atrás, porque o picho ataca diretamente o patrimônio. Né? Boa. Eu fiz essa relação, falei, Perfeito. nossa, o picho é É mais uma antigo. ligação pertinente, sim. Eu não sei se estão dadas as datas, assim, mas você vê que é uma coisa muito mais profunda, né? Do que... Sim, Sim, sim. faz todo Meu sentido. Deus. Não, e eu vou mais além. Eu costumo dizer que o picho é a revolta bárbara contemporânea
que assola os muros do Império, né? Podemos fazer um Game of Thrones. Perfeito, adorei. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E é Porque isso. a gente tem essa origem o vandalismo, né? Essa palavra é derivada do povo vândalo, né? Que é um Sim. povo de origem escandinava, que lutou por séculos contra o Império Romano, né? Eles ficaram muito marcados na história pela invasão e ocupação de Roma, bem no final do Império, no declínio já do Império, né? E aí o ato deles de destruir artefatos romanos foi batizada depois de alguns séculos como vandalismo, entendeu? Não, Então hoje que... quando alguém me chama de vândalo, eu até gosto, eu falo sim, realmente sou vândalo. Não, e isso tudo que nós estamos vivendo hoje, né? A inclusão, nada mais é do que uma guerra contra a Europa, uma guerra contra a Luta de cultura, classes. a cultura branca europeia, né? Que veio, né? Que fez o que fez, porque antes da Europa invadir os povos eram autossustentáveis. Né? Exatamente. Essa bagunça toda foi criada por eles, entendeu? Então você vê que não é só uma tinta preta no muro. É muito mais abrangente, né? Com certeza. Tem toda uma ligação histórica importante, né? E que é isso, assim, que faz parte dos códigos, né, também, de você tentar acessar esses códigos, muito interessante. Agora vocês falaram de propriedade, né, e aí a gente pensa e também patrimônio, a gente pensa nos prédios, né, aqueles prédios enormes e que os pichadores têm que escalar, têm que ficar de pendurados ali e não deixa também de ser, né, algo perigoso, né? É um risco, assim. Esse foi o meu fascínio. Pois é, isso causa, né, essa tensão, assim, no filme. E o Djavan foi um dos pioneiros a chegar nos 30 andares. Eu acho que qualquer um que estiver no 15º andar, põe a cabeça para fora da janela e dá uma olhada. Você tá doido. Então, assim, tá dando a vida, literalmente. Da primeira geração de escaladores. Da pichação aqui de São Paulo. Que massa, eu participei dessa transição aí, né, na virada do século, que a gente começou a escalar mesmo. Muita coragem. Tem até a letra, né, da música que acaba o filme. Olá, a invasão da avenida, brincando com a morte, escrevendo o ódio da vida. Perfeita, ela é perfeita. E aí eu queria saber, porque assim, no filme, são cenas que a gente tá acompanhando muito junto, assim, então cria uma tensão muito viva, principalmente ali na primeira cena que é um prólogo. Eu achei fantástica essa cena. Muito e eu queria saber como que foram as filmagens, assim. Houve algum tipo de imprevisto e, não sei, algo curioso que vocês queiram compartilhar? Como é que foram feitas essas filmagens, assim? Porque realmente passa esse perigo real, né? Além de ser também uma certa adrenalina, né? Tem ali uma sensação de vigor muito interessante. Como toda filmagem é um caos. Nesse caso, muito pior. Imagino. Pela ser noturno, a maioria noturna, por ser um filme com muito pouco dinheiro, né? Muito amor e dedicação, mas muito pouco dinheiro. Então a gente filmou em 21 dias, muito rápido, e teve, mas assim, para mim assim, é que o Djavan teve até uma profecia que quando a gente fez um contrato lá atrás, tinha uma cláusula que a minha sócia falou, não, talvez o Djavan, quando a gente for filmar, o Djavan que me lembrou isso, o Djavan esteja fazendo uma exposição e, graças a Deus, apareceu uma exposição para o Djavan, pena que foi no mesmo período do filme, mas, por um outro lado, foi muito bom, porque o Djavan é um herói, digo, é um grande, né, ele talvez desestabilizaria todo o trabalho que a Fátima fez, que a Fátima falava assim para mim, eu anestesio, você opera. Imediato, pá. Então, tudo acabou dando certo, né? Uma coisa que eu sempre pedi que tem os acidentes felizes na vida, né? Que é aquela coisa, o tubarão não deu certo, então ele não mostrou o tubarão e foi isso que foi bom no filme, sabe?
essas coisas que acontecem na magia Sim. do cinema, A por magia do cinema. um erro, e assim, aconteceram algumas, assim, até da própria montagem e tudo. Mas o fato curioso, assim, para mim foi um mergulho mesmo no humano mesmo da experiência. E o fato curioso foi a reação, a entrega dos meninos e a reação misturada que eles tiveram entre a vida deles e as ações. Por exemplo, o Gustavo, né, que é uma pessoa, ele é assim muito intenso, sabe, nas emoções. Por exemplo, na cena do hospital, que assim que a mãe recebe a notícia que ele joga aquelas cadeiras não foi atuação, ele jogou mesmo. E eu cortei no momento que ele passa para mim e fala: Claudião, chega, não dá mais. Para mim, ele passou assim. Não, eu tinha tido um enorme problema no hospital, porque a gente não levou gerador para o hospital, porque tinha luz lá. Só que a manhã inteira ficou sem luz no hospital. Então, até o fato de você mobilizar um gerador de novo, eu perdi horas naquela manhã. E chega num momento que consegui filmar, ele espanou. E aí foi até engraçado, porque o Júlio, que me ajudava muito, que fez o papel de Edu, me ajudava. Aí a gente entrou numa sala ali do hospital, acho que nem o Djan sabe disso tão profundo assim. Não. Aí o Gustavo falou: Claudião, começou a ter uma crise pela morte também pelo seguinte, ele soube disso porque eles não leram o roteiro, né? Pelo sistema da faixa, não leram o roteiro. Mas ele sabia que o Edu morria porque eles ensaiaram um pouco, ele, o personagem, ele e a Bela, ensaiaram um pouco. Então ele tinha conhecimento. Mas naquele momento no hospital, que o médico chegou e disse não, o Edu morreu para ele. Caramba. E eu não tinha como tirar. Eu chamei o Júlio, que é o Edu. Júlio, vem cá. Aí o Júlio falou assim: não, vamos, então quer sair fazer uns pichos? Eu falei: não, vocês não podem sair fazer um picho agora. Nós temos que acabar o filme. Então teve que demais. No momento que ele foi preso também, aquele chute no vidro do carro, que era um carro cenográfico. Né? E ele começou a chutar, e eu estava fazendo câmera ali. Aí eu não sabia se eu cortava, porque eu falei: meu, ele vai quebrar esse vidro. Vai quebrar. E eu tenho mais cenas para fazer. Fiquei pensando enquanto filmava. Né? Aí são aonde está os happy accidents, chama, né, na língua. Assim, a Tina, minha assistente, falou: essa era uma cena mais importante, e eu deixei para fazer por último. E ela não assim, por que você deixou a cena para fazer durante a filmagem, né? Cláudio, a gente tem que fazer aquela cena. E eu deixei por último porque depois dessa cena ele vomitou, ele não conseguiu fazer mais nada. Quer dizer, instintivamente eu previ que se eu tivesse feito aquela cena no começo da noite, eu não teria acabado a noite. Porque ele teria desmontado. Então, eu instintivamente fui deixando, não, vou fazer depois. Já estava amanhecendo quando eu fiz aquela cena, já estava quase acabando. E assim, você vai ter que me arrastar, os caras realmente tiveram que arrastar ele mesmo. Ele estava sendo preso naquele momento. Nossa. A viagem dele entre o personagem, eu falei: Gustavo, é um filme, nós estamos fazendo um filme aqui, olha aqui todo mundo em volta. E ele estava ainda sendo preso, assim. Intensidade. As linhas se borram, né? Mas aí como é que se diz? Aí um detalhezinho atrás. Né, como é que foi? Além da mistura da vida deles, o cara levou o cara de objetos levou umas algemas e falou: não fecha a algema porque a gente não tem chave. E o Gustavo pegou essa algema e fechou em alguém. E o cara deu uma bronca nele, assim. Tanto é que a gente pegou a chave para abrir a algema com o carro da polícia que estava de ronda ali. Falei: meu, será que os caras não têm uma chave? Aí o cara foi lá no carro da polícia, pegou e abriu. Então ele ficou puto com o cara que era da polícia, que era o cara que levava armas, esse cara. Então foi uma mistura de coisas. Figurante. Foi uma engrenagem que deu aquela substância nele para ter aquela cena que é uma cena explosiva, assim. Sim. Então essas são algumas curiosidades que é aquela coisa que assim, eu não teria como ensaiar com ele ou como dirigir ele para ter a intensidade que se teve ali. Nossa, de energia mesmo, a energia mesmo. Também, se ele não fosse pichador, né, ele também não ia levar tão a sério essas emoções, né? Porque é algo que ele, de fato, se confundiu ali, né, entre ficção e realidade. Então,
né? Eu acho que isso foi muito importante. A Eu não entre... acompanhei as gravações, mas tive o privilégio de acompanhar pelo menos as gravações da Bienal, né? Eu estava presente na que, Bienal, que foi gravado por que último. essa eu tenho um único arrependimento. Qual é? Que o Djan, quase 15 para as 6 da manhã, eu tinha que deixar a Bienal às 6 horas da manhã pintada. O Djan falou, Cláudio, deixa eu fazer um picho aqui. Falei, puta, Djan, a gente já pintou, meu. Lembra, Djan? Eu devia ter dito assim, faz. A gente entrega às 7 da manhã, sabe? Você lembra disso, Djan? Você lembra disso, né? Sim, mas de boa, porque eu já tinha pichado a Bienal, né? Não, eu já tinha assim, De 20 para as verdade, 6. não ia 20 para ter as a 6 da mesma manhã. graça. Eu já tinha que entregar o prédio. Mas hoje eu penso, puta, eu devia ter deixado falado de picha, e ainda ter filmado, sabe? Ter um Foi registro. bom. Pelo menos eu não pichei a Bienal consentida, só de forma ilegal. Exatamente, né? Pelo menos Aí, permanece aí que a tá. essência da pichação. Exatamente. Gente A do aura. céu. Exatamente. Agora, gente, para a gente finalizar aqui nosso papo, que tá demais, eu queria saber sobre a montagem, porque me deu a sensação, Cláudia, de que vocês tinham muito mais cenas, vocês filmaram muito mais do que a gente vê no filme. É fato isso? Porque dá a sensação de que, sei lá, poderia ser até uma série, sabe? A gente acompanhar mais ali do que é mostrado. Eu te digo que não, que tá no limite. É mesmo, olha só. Porque tem uma fragmentação, né? Tem umas elipses, assim, então me deu essa sensação de que tinha muito mais ali pra gente ver, sabe? Dá vontade de saber mais, acompanhar mais cada um ali. Mas isso pela própria técnica que foi filmada. Por eles não serem atores, por eles não poderem repetir as cenas, você entendeu? Porque como é que você faz um cinema normal? Eu faço o master, depois faço as coberturas, aí você tem material o suficiente para montar. Por exemplo, ali eu não tinha. Nossa. Você entendeu? Entendi. Por isso que às vezes tem essa elipse que você falou ali, corte, porque eu não tinha coberturas para fazer, né? A Fátima até disse assim, você dá ação e não dá o corta, que deixa eles andarem. Eles vão andando. Então, nunca se repetia a mesma posição. Eu por exemplo, tenho um toque de assim, para mim, eixo de cinema, sabe? Se a câmera está fazendo por cima do ombro daqui, tem que fazer daqui também. Eu tenho assim, essa linguagem muito clara. A gramática do cinema, para mim, ela é muito séria. Entendeu? E nesse caso, eu não consegui ter, porque eu priorizei a verdade deles. Ok, vamos repetir. Não tem repetição. Entendeu? E a repetição nunca é na mesma posição, nunca é na mesma intenção, nunca é. Então, assim, a montagem desse filme foi, assim, talvez uma das coisas mais importantes. Eu montei, né, durante as madrugadas, respeitando a pichação e respeitando os braços da madrugada, porque... E coisas também, assim... Teve umas coisas assim que às vezes eu falei, meu, o que eu fiz aqui que sumiu o som, mas ficou bom. Não vou mexer. Eu não sei nem o que eu fiz em algumas coisas. Eu sei que foi saindo. Foi no intuitivo, né? Foi no intuitivo totalmente também. na improvisação, no intuitivo e coisas, por exemplo, assim, como a própria cena ali do McDonald's, assim, que surgiu aquela turma. Você filmando não estava aquilo muito assim claro. Depois que eu montei, falei... Tem uma entrosação feliz ali, tem as risadas, falar de boca cheia, umas coisas que não estavam muito claras para mim, que o filme vem... O filme te dá de volta, né? Sim, o sim. filme é soberano, né? Ele é soberano. Não importa que interferência eu faça nele, ele vai mandando ser aquilo. Inclusive me revelando também coisas para mim, pessoal, depois de eu ter visto o filme, né, assim, né, as minhas ligações com o Djan, né, eu posso dizer que a melhor coisa que a gente teve do filme foi que ficou uma amizade minha e do Djan, que volta e meia, fazendo a gente não se fala, assim, é uma amizade, e desde o início, desde o dia zero, desde o primeiro dia que eu vi ele, que ele me viu, pelo menos da minha parte eu posso dizer, assim, é uma amizade, um respeito muito grande, sabe, dos dois lados, assim, isso foi a parte mais bonita
do filme foi... Acho que se o Cláudio tivesse nascido na mesma época que eu e fosse de São Paulo, seria pichador. É isso, seria. E o Djan comigo talvez tivesse estudado cinema comigo. Porque tem um determinado momento que o Djan queria dirigir. Eu falei, não, eu vou te ajudar a dirigir, né, Djan? É que depois ele foi... na real, já fazia a direção dos meus vídeos, sim, né? Eu sim. que era o diretor, o câmera, o produtor executivo, o roteirista. O editor, tudo. Que então demais, tinha, mas a vida levou o Djan mais para o lado de artista, para o lado dos quadros atrás que vocês estão vendo aí, do que da direção. Mas no início a gente tinha uma coisa de né, eu poder ajudar o Djan também, entrar no cinema. Então teve umas... Mas tanto ajudou que a gente fez essa obra aí maravilhosa, né, cara? Que isso. Legal. E o Djan só dizia assim, calma, Cláudio, o que é nosso está guardado. Porque assim, eu recebi tanto não do nós filme. Vamos buscar, né? Os nossos prêmios aí até agora, todos os prêmios que a gente ganhou com o filme, né? Eu recebi tanto não para fazer o filme, foi tão difícil pôr ele de pé mesmo, assim, né? Até quando eu finalizei a edição, eu falei assim, eu tô de alto parabéns. Daqui o que acontecer para frente, assim, quando eu finalizei a edição, foi muito louco, assim, porque eu falei assim, nossa, eu acabei. Sabe, assim, uma sensação de porque foi tão... Imagina, do início do processo à filmagem foram 10 anos. E agora mais 5 depois. Né? Sim. Você veja? Muito tempo, é uma vida, né? E as próprias discussões que o filme levanta, elas passaram por transformações ao longo desses 10 anos, né? Isso é que é incrível de ver também, assim, que mesmo o processo do filme longo, e ainda assim essas discussões ainda estão tão vivas e, né, mutáveis de muitas maneiras. Conceitualmente, ele se permaneceu intacto nos 10 anos. O entorno foi mudando. Gente, o que levou a gente a colocar a Bienal no filme, né? Porque não tinha Bienal. Bienal entrou nos últimos tratamentos, assim. Na real, conheci o Cláudio, nem tinha invadido a Bienal ainda, tava para invadir. Olha aí, que doido. Não, isso de vocês falarem da parceria de vocês, assim, dessa forma é muito, muito bacana, né? Porque a gente vê a influência de um no outro, e a coisa que flui. Como que é legal ver como o cinema proporcionou o encontro de vocês e como que o filme agora está proporcionando esse nosso encontro com vocês para a gente saber dessas histórias, né? E a gente levar isso para as pessoas. Pois é, né? Bom demais, gente. Vocês estão muito mais perto conexão. de nós do que vocês imaginavam. Exatamente. Tô adorando saber disso. E olha, a gente quer realmente parabenizar vocês dois, né, e toda a equipe, o elenco do filme pelo trabalho, os prêmios que vocês já conquistaram e desejar muito sucesso mesmo agora para a carreira do filme que está chegando ao circuito comercial, que mais pessoas vejam e possam se aproximar, né, conhecer mais de perto esse universo dos pichadores, que é muito fascinante. Muito obrigado, viu, gente, pela entrevista e parabéns. Obrigado a vocês. Obrigado aí, vocês. Legal. Obrigada, John e Cláudio. Beijo, gente. Tá bom. Beijo. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa com o Cláudio Borelli e Cripta Djan sobre Urubus. Assistam ao filme que está em cartaz nos cinemas. Se você estiver ouvindo ou assistindo a esse podcast depois que o filme já saiu de cartaz, procure nas plataformas de streaming. Em algum local você vai encontrar este longa-metragem, uma excelente pedida para valorizar o cinema brasileiro e conhecer um pouco mais da cultura urbana do nosso país. Isso mesmo. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.